Fala galera, beleza? Gusmão naquele pique, tamo aí, blogueirei, alô mãe, tamo junto. Hoje na aulinha de filosofia, Aristóteles, meu mano Ari, eu tô aqui junto com meu mano Dart, Dom Vader, o Brabo, vai estar fazendo algumas inserções rápidas aqui na nossa aula. E vamos que vamos, vem de vinheta! Cara, nós terminamos a última aula falando sobre Platão, nós tivemos duas aulas sobre Platão, e aí nós esgotamos o pensamento do que é relevante para o Enem, e hoje eu queria começar falando sobre Aristóteles. Daqui a pouquinho vai rolar uma lista de Platão e tal para vocês fazerem, treinarem alguma coisa, beleza? Mas agora vamos cair dentro e nos concentrarmos em Aristóteles. Eu queria começar abrindo a nossa aula com uma frase que é bem legal, na verdade é um trecho, um parágrafo de um livro dele. Não se deve dar ouvidos àqueles que aconselham ao homem, por ser mortal, que se limite a pensar coisas humanas e mortais. Ao contrário, porém, à medida do possível, precisamos nos comportar como imortais e tudo fazer para viver segundo a parte mais nobre que há em nós. O Aristóteles extremamente poético e já prenunciando uma das marcas nobres do seu pensamento, que será a preocupação com a felicidade, com o bem viver, mas que daqui a pouco nós vamos falar, isso é assunto para uma outra aula, mas essa parte é belíssima. Então, para abençoar a nossa aula, nós começamos assim. Bom, um ponto muito importante para a gente é o contexto aristotélico. O contexto aristotélico já não é o contexto de ápice da democracia ateniense de Sócrates, nem de caída ou de queda da democracia ateniense que se encontra em Platão. O contexto de Aristóteles já é um contexto de certa estabilidade política, onde as cidades-estados gregas estão sendo dominadas pelo Império Macedônio, o primeiro rei Filipe II e depois seu filho Alexandre o Grande, que será discípulo de Aristóteles, esse sim aprenderá muito com seu mestre. Então Aristóteles, ele já está aí pensando algumas novas questões, ele estuda na academia de Platão e ele vai fundar a sua própria escola, chamada de Liceu, o que ele chama de escola peripatética. É muito legal ver a escola peripatética de Aristóteles, porque ele dava aula andando, se movimentando, sempre em movimento, sempre numa dinâmica, sempre expressando aquilo que ele queria dizer também com o seu corpo. Então nós vamos nos concentrar agora numa das partes mais difíceis do pensamento de Aristóteles, que é a ontologia e a metafísica. Esses assuntos são importantíssimos para nós, porque Aristóteles já vai começar bancando uma oposição ao seu professor, ao Platão. Ele já vai começar discordando de Platão. Vocês lembram bem que quando nós falamos de ontologia e metafísica em Platão, nós vimos a visão racionalista, essa visão que diz que o conhecimento, a episteme, o conhecimento verdadeiro, só se encontra na instância suprassensível. Pois bem, Aristóteles já vai começar socando, discordando completamente disso. Como que a gente pode chegar, então, nesse pensamento? Antes eu queria mostrar para vocês, para a gente não se perder, caso o vídeo seja longo, a gente vai ficar aqui bem com o pé no chão, sabendo exatamente em qual ponto a gente está, fazendo aquela nossa rotina clássica de listar os nossos 3 objetivos da aula de hoje. Primeiro objetivo, então, compreender a discordância que há entre Aristóteles e Platão. Isso é fundamental, saber em que medida um difere do outro. Por quê? Porque essa discordância que eles vão ter será uma discordância fundamental para a história subsequente da filosofia. Então, a maioria dos filósofos, de alguma forma, vão se posicionar nesse debate que se inaugura entre Platão e Aristóteles. Então, esse é o primeiro objetivo da gente, é muito importante, tá? E o Enem gosta de falar sobre isso. Segundo objetivo, entender a metafísica aristotélica. A metafísica é aquilo que versa sobre o entendimento de algo para além da sua dimensão física. E Aristóteles vai chegar aí também. Então é muito importante pra gente. E o terceiro e último objetivo é conhecer a forma como o homem se relaciona com o conhecimento. Não podemos esquecer que a tradição socrática inaugurada dos humanistas, será uma tradição no qual a preocupação filosófica estará centrada no homem. O homem será sempre um modo de ver ou o critério de visão daquilo que a filosofia se preocupará em estudar. Então, será uma visão filosófica antropocêntrica. Isso é fundamental para a gente, beleza? Então, temos esses 3 objetivos da aula de hoje. Compreender o debate entre Platão e Aristóteles, compreender a metafísica aristotélica e entender como o homem se relaciona com o conhecimento
na visão teórica do Aristóteles. Show? Vamos cair dentro então. Vamos começar com a crítica que Aristóteles faz a Platão. Essa crítica ela é muito importante. Já começa resolvendo um debate, né? Tem alguns filósofos que dizem que o Aristóteles ele não foi discípulo de Platão, né? Ele foi aluno de Platão, porque ele a todo momento discordava das ideias de Platão. Bom, noves fora, sem entrar nessa polêmica, eu gosto de dizer que foi discípulo, porque para mim esse romantismo do discípulo querer superar o mestre, eu acho legal. Então, sem Platão, Aristóteles não conseguiria nem discordar, nem fazer sua própria filosofia. É com base nas ideias de Platão que o Aristóteles vai ter esse trampolim ao seu grande missão, a sua grande missão filosófica. Isso é muito importante pra gente. Então, vamos começar aqui o nosso pensamento. Bom, primeira coisa que o Aristóteles vai falar é que ele não concorda com o mundo das ideias. Ele já começa pegando a menina dos olhos de Platão. Para quem já estudou Platão, você sabe que o mundo das ideias é fundamental, galera. Platão e o mundo das ideias é um romance que há, assim, fantástico, é muito importante, tá? Aristóteles já começa falando, olha, o mundo das ideias não faz muito sentido pra gente. E ele vai começar dizendo que o universo ele é um todo ordenado por leis, né? E ao homem cabe compreender essas leis e que essas leis se expressam também através do filosofar, se expressam também através da realidade que é vista e compreendida nos sentidos. Então a gente já sabe mais ou menos para onde o Aristóteles ele vai se posicionar. Eu queria mostrar uma imagem para vocês, eu queria chamar aqui o meu assistente, o melhor de todos, parceiro meu e do Dom Vader aqui, meu parceiro Big Mário. Ele vai mostrar para vocês aqui agora uma imagem que é muito importante. Essa imagem é do Rafael Sanzio, um grande pintor, e nessa imagem mostra exatamente um momento de diálogo, né? A pintura que vai pintar ali Platão e Aristóteles, e vocês vão ver como eles estão dispostos nessa imagem. Big Mário, por favor. Manda aí um momento de fama das minhas mãos. Olha, olha aí. Se você olhar no centro, tem um senhor, né, tipificando Platão, com ares mais antigos e tudo mais idosos, experientes, e do lado dele tem um cara mais adulto, né, mais homem e tudo mais. Enfim, se você olhar Platão, Platão está apontando para cima, enquanto Aristóteles está fazendo um movimento com as mãos para baixo, apontando o mundo terreno. E isso já expressa para gente uma oposição que vai ocorrer entre a matriz principal da metafísica aristotélica e platônica. Então Aristóteles vai dar uma grande importância ao mundo dos sentidos, enquanto Platão irá menosprezar totalmente, falando que o mundo dos sentidos é responsável por tudo que há de ruim. Valeu, Big Mário, tirou onda. Valeu, né? Obrigado. Valeu, botou aqui nossa colinha. Valeu. Então, vocês já perceberam aí, através dessa ideia, que ela enuncia a principal oposição e a discordância que vai haver. Na verdade, que ocorreu entre Platão e Aristóteles. Bom, para a gente começar pensando, a matriz de pensamento de Aristóteles é a seguinte: várias ideias podem definir o ser. Vocês sabem que ideias é um termo fundamental, é um conceito muito importante para a aula de Platão. Então ele já começa pegando no calcanhar de Platão. Olha, várias ideias podem definir um ser. E o que Aristóteles vai chamar de um ser? Ser é tudo aquilo que tem alma, que pode se expressar de forma material. É tudo aquilo que é, né? Então, você pega o exemplo, por exemplo, do homem. Se você pegar o exemplo do homem, dentro da ideia de homem, na verdade, dentro do ser homem, tem várias ideias. Nós podemos listar 3 aqui. A ideia de ser bípede, né? O homem é bípede. O homem é um animal e é um ser humano. Portanto, eu arranjei 3 formas de classificar o homem. 3 ideias que estão contidas no ser homem. E o Aristóteles está falando, não é uma ideia apenas que consegue determinar o que é o homem. São várias, na verdade. E que essas ideias, elas surgem, na verdade, captadas pelos sentidos. E a gente tem que ficar ligado na forma como isso vai se expressar. Aristóteles já começa discordando de Platão. E aí ele vai se perguntar o seguinte: como, então, as ideias, que são substâncias das coisas, seriam separadas dessas mesmas coisas? Como que pode existir a coisa e a ideia perfeita está apartada, distante dela? E a ideia existir sem ter uma correspondência material? Como isso poderia acontecer? E o Aristóteles ele vai se preocupar em responder. Antes dele responder, ele vai fazer uma concordância com Platão que é muito importante. Ele vai falar que
A resposta para essa pergunta, na verdade, se encontra na transição da doxa para a episteme. Se você lembra das últimas aulas, a doxa é a opinião. E o que marca a saída da opinião para a episteme, que é a ciência, o conhecimento verdadeiro, é o patos. O que é o patos? Né? É o espanto. Então, quando a opinião espanta o homem, ele consegue construir uma cadeia de raciocínio que o conduz para a reflexão do conhecimento verdadeiro, do verdadeiro conhecimento, que é muito importante também Aristóteles. Então ali Aristóteles está reafirmando sua tradição socrática, concordando em certa medida com seu mestre ou professor, tá? E aí uma das coisas então que vai fundamentar a crítica do Aristóteles a Platão é que o Aristóteles vai mergulhar no campo da metafísica. Ele vai mergulhar no campo da metafísica e ele vai dizer que o conhecimento está totalmente ligado ao mundo material. Essa é a premissa básica. Se você está anotando, se você está escrevendo, se você está fazendo suas observações, se você está vendo esse vídeo, clicando e parando, faça essa observação agora, tá? Aristóteles parte do pressuposto de que o conhecimento está ligado ao mundo material. Isso é fundamental para a gente. E aí, por qual motivo, então, o conhecimento está ligado ao mundo material? Vamos à argumentação de Aristóteles. Aristóteles aí começa a sua teoria do conhecimento, a sua metafísica. Então nós agora entramos de vez na metafísica aristotélica. Um caminho que começa nos sentidos, ele vai dizer, é a sensação. Tem todo um caminho para que se alcance o conhecimento. O conhecimento Aristóteles não nega, é a episteme. Ele concorda com Platão. Só que essa episteme ela não começa sendo captada a partir de si mesma. Ela é captada por alguns pressupostos. Esse primeiro pressuposto que vai gerar a episteme, no caminho à episteme, é o que ele chama de sensação. É o fato de você encostar numa panela, a panela estar quente, é o fato de você tomar um choque, é o fato de você corresponder a algum sentimento, é o fato de você ter uma primeira impressão sobre aquilo que de alguma forma entrou em contato com você através dos seus sentidos. Lembra dos sentidos? Audição, olfato, visão, paladar e tato. Então, alguma coisa na realidade entrou em contato com você através de um desses sentidos. Para Aristóteles já passou a existir conhecimento. Na verdade, você já está caminhando para o conhecimento verdadeiro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois da sensação, é a memória. A memória nada mais é do que o espaço onde se registra a sensação. Portanto, é como se houvesse um quadro em branco, e à medida em que você fosse construindo as suas sensações e fosse, de alguma forma, se familiarizando com ela, você, a cada sensação, registra nesse quadro em branco o que aquela sensação significa para você. O quente, o frio, o choque, na verdade, a dor, o prazer, e assim sucessivamente. Basta você pensar um neném, uma criança recém-nascida, ela tem pouca capacidade de sentir sensações. Portanto, ela tem muito poucas sensações nesse início de vida. Perceba bem, a primeira sensação que ela tem é a de saciedade. Ela chora, ela sente dor porque tem fome, aquilo ali ameaça a sua existência, sua mãe vai e lhe dá de comer, e ao se alimentar, essa criança, então, alcança uma segunda sensação posterior à da dor. E com o tempo ela vai experimentando o quê? O riso, com o tempo ela vai experimentando a coceira, a cosquinha e assim sucessivamente. Isso vai registrando na mente da criança o que nós podemos chamar de sensações, que vão, a partir daí, serem familiarizadas para ela. Tudo bem? Então, esse é o campo da memória, é onde se registra a sensação. O terceiro campo é o campo da experiência. À medida em que um conjunto de sensações já conhecidas se misturam e se alternam na vivência humana, é produzido o que Aristóteles chama de experiência. Você costuma falar que uma experiência não é igual à outra. Poxa, faz assim, vai em tal lugar, porque tal lugar lembra um pouco aquele outro lugar. Beleza? Poxa, vai em Éden, o Éden lembra um pouco a Pavuna, né, e tal. Então, não, vai dizer o pavunense. Éden não chega nem aos pés da Pavuna. Meu mano Vader, aquele é pavunense, né? Ele tava trocando uma ideia comigo ali agora, ele tem alguns planos sombrios e tudo mais, a gente tava trocando uma ideia, ele tava falando uma parada de lado negro da força. Uma loucura, mas enfim. E aí ele tava falando, cara, não tem nada a ver com Éden. Não tem nada a ver com Éden. Éden é outra experiência. Ou seja, o conjunto das sensações que você tem em Éden
produzem uma experiência totalmente diversa de você caminhar na pavuna. Tudo bem? Beleza? Isso é fundamental pra gente, né? Invejosos como Napô dirão que a experiência de caminhar em Vilar dos Teles é anos-luz distante da pavuna. Alguns discordam justamente pelo fato de uma frase como essa bater no metrô e voltar, né? Você sabe, Vilar dos Teles tem metrô, aquela coisa toda. Enfim, bom, vamos entrar nessa polêmica não. E aí, você tem então a experiência. Esse é o campo da experiência. O quarto campo no destino ao conhecimento é a arte. O que Aristóteles vai dizer? A experiência produz algumas dificuldades para o homem. E nessas dificuldades o homem precisa saciar o seu desejo, saciar a sua vontade. Ao saciar o seu desejo e sua vontade, esse homem, então, ele vai caminhar, né, através de buscas técnicas para conseguir superar suas dificuldades encontradas nessa experiência. A arte, para o grego, é definida justamente como a techni, né? Ou a technique. Depende de se você vai para o grego, para o latim, eles são muito próximas. E a arte, na verdade, é a técnica, porque a técnica é aquela invenção, é aquela medida que te possibilita conseguir alguma coisa, uma ferramenta que te possibilita alcançar alguma coisa. Então, para você construir uma cadeira, você não constrói uma cadeira do nada, você precisa de uma técnica que te possibilite isso, beleza? Então, esse é muito importante pra gente. E o quinto passo, então, posterior à técnica, é a ciência, tudo bem? É o seguinte, você precisa pegar na panela, você já sabe que a panela queima, e pelo fato da panela queimar, você sabe que você vai ter uma experiência muito ruim, a tua memória já te alertou. O que você vai fazer? Você vai perceber que pegar a panela com um pano, e tem toda uma técnica para pegar a panela do feijão, aquela panela de pressão que tua mãe faz, menino, não passa aí perto, garota, sai daí, vai se queimar e tal, que não sei o quê, não fica na cozinha enquanto a comida tá no fogo e tal. Se você administrar, se você dominar essa técnica, você ali produziu o que ele chama de arte. E o que é posterior à técnica é o que é a ciência. Parem e pensem no pedreiro, no arquiteto e no engenheiro. O pedreiro, ele tem um conhecimento totalmente utilitário. Ele sabe fazer argamassa, sabe empilhar os tijolos e tudo mais. O arquiteto, ele consegue idealizar. E o engenheiro é o que consegue fazer o link entre o que o arquiteto idealizou e o que o pedreiro vai executar. Certo? Portanto, aí a gente tem uma cadeiazinha de conhecimento que ilustra bem o pensamento de Platão. O cara que sabe, o cara que domina, é aquele que conhece não só a dimensão utilitária, ou seja, aquela que dá utilidade ao conhecimento, mas também aquela que sabe dominar todos os campos desse conhecimento. O indivíduo que só domina a técnica, ele não está no processo máximo do conhecimento, ele não chegou ao ápice. Esse ápice só virá com aquilo que Platão denomina de ciência, episteme. Não é à toa, perdão, Platão não, Aristóteles, né? Não é à toa que Aristóteles vai escrever livros sobre biologia, física, né? Vai enunciar algumas leis desses campos de saber que só serão refutadas e mudadas a partir da Revolução Científica muitos séculos depois, lá no início da Idade Moderna. Então isso para nós é importantíssimo. O que é que nós vimos até aqui então? A primeira parte de crítica do Aristóteles a Platão. O conhecimento para Aristóteles está no mundo material. Esse é o ponto primordial. Por que ele está no mundo material? Ele está no mundo material porque eu começo a construir conhecimento a partir das minhas sensações. Esse é o ponto. E aí, da sensação, eu chego à memória, da memória à experiência, da experiência à arte, da arte à ciência. E aí é que eu fecho a ideia da teoria do conhecimento em Aristóteles, ou seja, como eu alcanço o conhecimento. Lembra que a maneira como você alcança o conhecimento em Platão é uma forma totalmente diversa. Lembra da dialética, rompendo com os sentidos, recorrendo apenas à razão. Em Aristóteles não, o sentido está ali firme, gerando a base, gerando o start, o início desse conhecimento. Tudo bem? Beleza? Então aí vamos enunciar duas escolas rivais que vai protagonizar, na verdade esse debate vai protagonizar uma discussão que vai durar até o início do século XIX, que Kant vai colocar um ponto final. Qual é o fim dessa discussão? Qual é a disputa nessa discussão? Anota aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, no seu Word, racionalistas versus empiricistas. Racionalistas seguirão a tradição de Platão, de acreditar que o conhecimento se dá apenas pela via da mente, pela via racional, pela via metafísica. O viés aristotélico é o viés que vai dizer que o conhecimento é possível também
a partir da sensação. Não só também, mas só a partir da sensação. Aristóteles não consegue compreender como que você já acessa um plano onde o conhecimento está lá pronto e que você não faz recorrência nenhuma aos teus sentidos. Isso para ele não faz a menor lógica. Beleza? Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro objetivo da nossa aula, que nós já entendemos que é a teoria do conhecimento em Aristóteles. Show? Tranquilo, Guzmão. Então já entendi que o Aristóteles ele vai fazer jogo duro com Platão, mostrando que os sentidos são importantes sim para a origem do conhecimento. Isso para a gente é fundamental. Uma vez ficado isso claro, nós vamos para a próxima pergunta de Aristóteles. Lembra que meu mano Dom Vader pediu para colocar uma frase no quadro, né? Ele falou assim: não concordo e nem discordo, muito pelo contrário. Só que eu falei, não pode colocar assim. Não, então coloca a frase do Aristóteles, né? A dúvida é o princípio da sabedoria. Melhorou, ficou suave. E aí a gente vai ter sempre uma pergunta que vai nortear uma reflexão, um pensamento possível na nossa aula. A pergunta seguinte é essa constatação aristotélica de que as sensações dão origem sim a um conhecimento, dão origem sim à episteme, é a seguinte: mas do que são feitas as coisas que conhecemos pelos sentidos? Se essas coisas dão origem ao conhecimento, do que elas são feitas? Aristóteles vai dizer que nós temos, para as coisas que nós conhecemos sensivelmente, a partir dos nossos sentidos, 4 causas possíveis para cada uma delas. A primeira causa é a causa material. Imagine uma cadeira de madeira. Nós podemos dizer que sua causa material é a própria madeira. Por quê? Porque a cadeira de madeira só é possível porque havia madeira disponível. Essa é a causa material. Esse é o primeiro princípio de pensamento do Aristóteles. A segunda causa é a causa formal. Essa causa é muito importante para ele. Ele vai dizer que a forma é um conjunto de características para a coisa ser reconhecida como cadeira. No caso, para o objeto ser reconhecido como cadeira. Se você tem um estojo, tem um conjunto de características para que o estojo seja reconhecido como tal. Se você tem uma mochila, tem um conjunto de características para que a mochila seja reconhecida como tal. Se você tem uma apostila, você tem um conjunto de características para que a apostila seja reconhecida como tal. E assim sucessivamente. Essas características formam o que nós chamamos de causa formal. A terceira causa é a causa eficiente. E isso é bem legal, porque o Aristóteles já começa a ir brincando um pouco com a sua física, né? Também conhecida como causa motor. O que ele vai dizer aí? Ele vai dizer que essa causa eficiente é o que possibilita... Olha só, cara. É o que possibilita a transformação. Tá ouvindo isso, mano? Possibilita a transformação da matéria no objeto que se busca. Ou seja, ele é justamente um momento de transformação da madeira em cadeira. A sua causa eficiente é o que possibilitou a transformação da cadeira em madeira. É quase como se ele estivesse buscando a técnica, é quase como se ele estivesse buscando o caminho da transformação em si. Ou seja, ele não está preocupado apenas com a madeira e com o fato dela ter se tornado cadeira, mas qual foi o caminho trilhado para que a madeira pudesse se tornar o quê? Cadeira. Isso é muito importante para a gente, porque o Aristóteles ele se baseia nisso para mostrar que o conhecimento, ele não vale só pelo que você pode transformar a madeira na cadeira, mas também pelo processo que possibilita isso. O conhecimento está nisso, porque talvez num processo desse tipo de transformação, quem sabe se você não vai poder utilizar esse mesmo processo para transformar uma outra coisa, uma outra matéria, em algum objeto. E aí sim você vai ter, a partir dessa mesma causa eficiente, 2 objetos distintos, né? Ou seja, passaram por processos de transformações idênticos, né? Causas eficientes iguais, mas que são distintos por si só. Um exemplo aqui, a gente está dando uma devagada. Tudo bem? A quarta causa formal, a quarta causa que o Aristóteles vai designar, lembra lá, a primeira causa, causa material, segunda causa, causa formal, terceira causa, causa eficiente. A quarta causa é o que ele vai chamar de causa final, mano. Causa final é muito importante pra gente. Causa final é o que coincide com a finalidade e essência do ser, ou seja, o que a coisa nasceu para ser. A causa final é o fato do estojo servir para guardar os teus lápis, as tuas canetas estabilos e assim sucessivamente. A causa final é o fato do papel, do fichário existir para que você possa escrever nele o conteúdo da aula, para que você possa materializar o seu aprendizado através daquelas coisas escritas. A causa final, então, é o que o objeto, a coisa, nasceu para ser. Uma garrafa pode fazer ou ser outra coisa que não guardar em si algum recipiente líquido?
Não. A não ser que ela exista na casa do Mário. Que se ela existe na casa do Mário, ela existe não só para guardar o recipiente líquido, mas também para ser quebrada em algum momento de grande desatenção. Se você parar para perceber, é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Tudo bem? O Mário aí interagindo com a gente como a voz. Quebro garrafas todos os Exatamente. Beleza? Isso é muito importante pra gente. 4 causas, então. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Essas 4 causas explicam, em alguma medida, o objeto que conhecemos pelos sentidos e que passamos a indagar, a questionar. São as causas de existência daquilo que nós passamos a conhecer. Tudo bem? Todo mundo junto até aqui. Isso é muito importante pra gente. Beleza? Agora nós vamos entrar numa parte chamada ontologia aristotélica. A ontologia aristotélica, ela tem o início do pensamento muito importante pra gente. O que é a ontologia? É o estudo do ser. O estudo do ser. Então nós vamos estudar a coisa enquanto ser, o objeto enquanto ser, a pessoa enquanto ser, o ser humano enquanto ser. Tudo bem? Nós já vimos aqui as causas materiais desse objeto, não é isso? Né? As causas de existência, as causas sensíveis, perdão, desse objeto. Agora nós vamos ver a questão do ser, a ontologia, o estudo do ser para Aristóteles. Aristóteles ele vai dizer que todo ser envolve substância. E o que Aristóteles chama de substância? Pode escrever aí no teu caderno. Substância é igual matéria mais forma. Matéria somada à forma dá origem ao que nós denominamos substâncias. Tudo bem? Até aqui, nós vimos o caminho do conhecimento humano e nós vimos as causas do que pode ser conhecido. Isso é importante pra gente. Até aqui foi isso. Agora nós vamos entender a substância da coisa, o que Aristóteles denomina de substância. E substância é, muito importante pra gente, somatório da matéria e da forma. Vamos lá tentar entender isso? Ele começa dizendo que as coisas importam não só na sua essência, mas também na sua aparência e vice-versa. Não há como olhar para a essência de uma coisa e menosprezar a sua aparência. E não há como olhar para a aparência de uma coisa e menosprezar a sua essência. De certa forma, matéria e forma se relacionam exatamente com isso, com aparência e essência. Nós podemos aproximar, então, a matéria da aparência e nós podemos aproximar a forma da essência. Mas como, João, tá meio devagar, assim, tá bem distante na minha cabeça. Vamos tentar entender então. Matéria é o que estava disponível para formar o ser. Tem uma cadeira. A matéria, se a cadeira é de ferro ou de madeira, é o que estava disponível para formar o que nós denominamos de cadeira. Certo ou não? Beleza? Isso é matéria. Então, ó, compõe a substância. E a forma? A forma é o que de fato o ser é. Você olha para aquilo ali e você identifica. É uma cadeira. Você identificou a cadeira apenas pelo fato da madeira ou do ferro estar presente? Não, mas também pelo conjunto de características que ela apresenta e que você identificou chamando de cadeira. Isso é substância, que o Aristóteles ele vai dizer. E ele vai além. Ele vai além. O exemplo até que ele vai dar é o da estátua de bronze do deus Hermes. Pega a estátua de bronze. Qual é a matéria da estátua de bronze do deus Hermes? O bronze. Sua matéria é o bronze. E qual é a forma que a estátua de bronze do deus Hermes apresenta? O deus Hermes. Ou seja, é a essência que ela apresenta por trás daquilo. Então você pega ali uma foto, normalmente quando você vai no museu, quando você vai em alguma exposição artística, ou quando você está vendo um momento de música, um momento de teatro, e a forma como a coisa se apresenta, a questão aparente do que você vê sobre aquilo, te impacta, te gera alguma sensação. Mexe com você. O Aristóteles ele vai dizer que isso é a sua capacidade de reconhecer naquilo que é aparente a forma, que é ir além da matéria, além de corpos, além de uma tinta, além de um pincel sendo pintado num quadro ou sendo utilizado como ferramenta para pintura num quadro. A sua capacidade de se impressionar é justamente a capacidade de identificar, além da matéria, a forma. E isso é muito importante pra gente, beleza? Então Aristóteles está alcançando aí essa dimensão e percebe que ele bate em pontos que eram muito fechados para Platão. Nós vimos lá em Platão a estética platônica. E o Platão ele é chato com isso. Ele fala o seguinte, olha, tudo que é captado pelos sentidos nos corrompe. A arte nos corrompe. Ela é problemática. Platão está lá marretando.
E aí você tem o Aristóteles sendo totalmente ali poético e mostrando que há uma outra noção possível a partir dos seus sentidos, que não exclui o conhecimento, pelo contrário, se soma a ele, possibilita que você o alcance, ou seja, partir da ideia de que é possível ignorar as sensações no alcance do conhecimento é uma ideia totalmente abjeta. Não devemos partir dela, não devemos comungar dela. Isso é muito importante pra gente. Então, fechou aqui a ideia de substância. Substância é igual matéria mais forma. Matéria é aquilo que nós vemos, identificamos, tudo bem? Matéria é o bronze da estátua de bronze do deus Hermes, e a forma é aquilo que nós identificamos como essência. É o que de fato o ser é. Beleza? Show? Então aqui nós avançamos mais um pouquinho, ainda na ontologia do Aristóteles. Ele vai dizer que para entendermos essa dimensão, nós precisamos utilizar duas categorias muito importantes para a gente. E aqui o Aristóteles ele entra de cabeça na física. As duas categorias são ato e potência. Ato e potência. Ato e potência são muito importantes para a gente. Vamos começar pela potência. Potência é a matéria disponível para formar o ser em seu estado bruto e natural. Aquilo que a galera de geografia chamaria de matéria-prima. Ou seja, você vê um bronze e você pensa, poxa, pode virar uma estátua. Você vê um ferro, ou um minério, perdão, e você fala, pode virar uma cadeira. Você vê a madeira e você fala, pode virar uma mesa. Ainda já virou? Não. Está em estado de potência. Pode ser que se torne. Desde que as causas, quais causas? A causa material, a formal, a eficiente e assim sucessivamente atuem ali, dando origem ao que você vai conhecer como cadeira, como mesa, como estátua de bronze. Tudo bem? Beleza? Então isso é potência, isso é muito importante pra gente. E aí você tem depois o ato. O que é o ato? É o ser realizado na sua essência e finalidade. Ou seja, ali no ser, na própria estátua, na própria mesa, na própria cadeira, você tem a essência e a finalidade. Beleza? A finalidade da mesa, amparar coisas que você coloque sobre ela. A finalidade da cadeira, permitir que você sente nela. E a finalidade da estátua de bronze, fazer uma menção a algum deus que talvez seja importante para a vida cultural ateniense. E aqui a gente tem, então, a finalidade e a essência unidas no que ele denomina ato. Então, ato e potência é como nós compreendemos a transição da matéria para a forma. Isso denomina o que é a substância. Essa é a ontologia metafísica do Aristóteles. Então, a sua matéria enquanto potência e a sua forma enquanto ato. Aristóteles denomina movimento para ele, né, que a física se baseia no movimento. Movimento para Aristóteles é justamente a saída de potência para ato. É justamente um curto intervalo que acontece da potência para o ato. Gusmão, isso é muito importante. Você tem ideia de que a potência pode ser chamada de inércia? A coisa ainda não foi o que ela foi designada para ser, ainda não é, mas ela pode vir a ser, está em estado de inércia, aquilo que Newton vai chamar de energia potencial. Esquece isso, o cabeçudo, Big Head, balão da lei seca, vai falar isso daqui a pouco com vocês, sei nem se a matéria é essa, mas eu sei que ele conversa sobre isso com vocês. Mas só para vocês terem uma ideia de que o que Aristóteles escreve atravessa o tempo. Os caras da física moderna, quando vão se contrapor a alguém, se contrapõem a Aristóteles. Mas caraca, 1500 anos separam eles. Como assim? O pensamento de Aristóteles é tão à frente, né, que ele vai conseguir ser atemporal. Tudo bem? Beleza? E na biologia também, fazendo menção ao Big Mario, que está aqui com a gente, sempre como a voz misteriosa. Beleza? Show? Então isso é muito importante. Beleza, galera? Fechou aqui o pensamento. E aí a gente vai para onde agora? Qual peça do quebra-cabeça falta para a gente completar o quadro? Falei do que conheço. Mas e do ser que passa a conhecer? Aristóteles é um humanista, cara. Falta falar sobre o homem. Como fica o homem frente a isso tudo? Gusmão, tu falou do caminho do conhecimento, tu falou das causas, né, da teoria das 4 causas, tu falou da teoria da substância, que para ele é muito importante, do ato e potência, mas como fica o homem perante isso tudo? O homem perante isso tudo fica da seguinte forma. Aristóteles vai dizer que o homem tem 3 almas. Olha a sua tradição socrática aí, percebem a importância do Sócrates, percebem a importância de Platão em ter escrito, em ter materializado o que o seu mestre havia dito. Aristóteles vai concordar com eles dois, vai dizer, o homem tem 3 almas. Aliás, é possível ter 3 almas na natureza. A primeira alma é o que ele vai chamar, né, de alma vegetativa.
A segunda alma, a alma sensitiva. E a terceira alma, a alma intelectiva. Se liguem só na frase que o Aristóteles vai falar. É necessário que a alma seja substância como forma de um corpo físico que tem vida e impotência. Mas a substância como forma é ato. A alma, portanto, é ato de tal corpo. Portanto, a alma é ato primeiro de um corpo físico que tem a vida e potência. Cara, que belo. Ou seja, no teu corpo, nesse daí que tu habita, há uma alma carente, desejante de viver, desejante de passar no vestibular, desejante de encontrar os teus sonhos, desejante de realizar os teus objetivos, desejante de conseguir perceber que o que aprendeu nessa videoaula poderá ser materializado em ganho de questão. Há uma alma que pode ser realizada, né, de diversas formas e que esses desejos, essas realizações, esses objetivos, esses sonhos estão na tua alma como forma de potência. E potência é justamente aquilo que te motiva a viver, que te motiva a caminhar, que te faz sair do lugar e transformar isso em ato. Belíssima história. Porra, mano. Tu não gostou? Como assim tu não gostou? É que tu fica mais lá, né? Todo pavunense não gosta muito dessas... Pavunense tem dificuldade de entender essas filosofias. Mas eu tô lá na Pavuna pra mostrar pra essa galera. Eu tô tentando fazer dele aqui, ó. Trabalhar a mente dele, a ideia dele. Mas tá difícil. O capacete, às vezes, impede um pouco de conseguir entrar na ideia. Então tem 3 almas. Alma vegetativa. A alma vegetativa é aquela que habita as plantas, cara. A alma vegetativa, ela regula os princípios biológicos. Ela guarda a reprodução, que é toda forma de garantir a vida finita no tempo. O que é reprodução em Aristóteles? Olha como é que é filosófico. É toda forma de garantir a vida finita no tempo, pô. Ou seja, qual é a garantia de que eu tenho que existiram pessoas antes de mim e que existirão pessoas após mim? É justamente que em nós, na nossa alma, existe uma parte chamada alma vegetativa, que nos garante o princípio de reprodução e que, portanto, nós iremos nos reproduzir. Tudo bem? Beleza? Isso é muito importante pra gente. A segunda alma é a alma sensitiva. As faculdades sensitivas estão em potência, pois são capazes de receber sensações. É possível uma pessoa que nunca tomou choque saber o que é choque? É possível uma pessoa que nunca experimentou algo doce saber o que é doce? Nunca experimentou algo salgado saber o que é salgado? Não. Contudo, essas sensações, essas capacidades de sentir estão em potência na vida da pessoa. Cachorros e os animais em gerais, eles também têm essa alma. Só que a última alma, a alma intelectiva, essa alma que é muito importante pra gente, só nós homens, mulheres, humanos temos. Isso é muito importante pra gente. O Aristóteles ele vai dizer que a alma intelectiva é a alma responsável pelo conhecimento racional. Tudo bem? Então, o que ele vai chamar aí de conhecimento racional? Ele vai começar olhando para a inteligência. Inteligência é a capacidade e potência de conhecer as formas puras das coisas. Olha que belo. Inteligência é a capacidade de conhecer, é a capacidade de potência, né? Ou seja, não só o próprio ato de conhecer, mas a possibilidade de, né? Ainda que você não esteja nesse processo, de conhecer as formas puras das coisas, beleza? E ele vai dizer o seguinte: o intelecto ativo é responsável por produzir as coisas, da mesma forma como a luz transforma cores em potência para cores em ato. Ou seja, sem luz você não percebe as cores. E a luz é o que possibilita que as cores fiquem vivas. O conhecimento, a inteligência no homem é o que possibilita que o homem não só entenda o mundo ao seu redor, mas também consiga, a partir do entendimento do mundo ao seu redor, criar novas coisas, caminhar no sentido da civilização, caminhar na evolução da humanidade. Olha Aristóteles fazendo o seu pensamento belíssimo, totalmente poético pra gente. Pessoal, vamos fazer um check-out aqui da nossa aula, então. Vamos revisar os nossos objetivos e vamos ver se nós conseguimos contemplá-los da maneira mais correta. Primeiro objetivo: compreender a discordância de Aristóteles e Platão. Então isso ficou muito claro. Para Platão, a origem do conhecimento está apenas na ação do intelecto, enquanto Aristóteles inclui os sentidos como uma parte importante dessa apreensão do conhecimento, dessa construção do conhecimento. E aí nós vimos então em Aristóteles toda a cadeia de construção do conhecimento, né? Que começa onde? Nos teus sentidos, vai para a tua memória, da tua memória produz a experiência, da tua experiência produz... Na verdade, da tua experiência gera a técnica,
o que a gente chama de arte, e da arte chega então a episteme, que é o conhecimento. Nós vimos que a discordância principal entre os dois é justamente na inclusão ou não dos sentidos como parte importante da apreensão do conhecimento. A partir disso, nós teremos duas escolas, então, os racionalistas e os empiricistas. Empiricistas porque o Aristóteles parte daquilo que é empírico, daquilo que é objetivo, daquilo que é concreto. E racionalistas porque a escola de Platão vai dizer que é apenas possível captar as ideias, captar o conhecimento através da ação única e exclusiva do intelecto. Beleza? Então esse foi o primeiro objetivo, ficou muito claro pra gente. Segundo objetivo, a metafísica aristotélica. Nós então, uma vez que Platão inclui a sensação, perdão, Platão não, Aristóteles, porra, mano, tá me sabotando minha mente, né? Inclui Aristóteles, beleza? Nós pegamos ali Aristóteles, ele inclui sentidos. E aí, a partir dos sentidos, nós vamos ver o quê? Que cada uma das coisas que nós conhecemos por esses sentidos podem ter 4 causas. E aí nós chegamos então à teoria das 4 causas, vimos como nós podemos explicá-las, vimos como nós podemos dar origem a elas no nosso mundo sensível, e então nós fomos da teoria das 4 causas para o entendimento, né, da forma e matéria que dá origem à substância. E ali nós vimos como como Aristóteles chega e nos mostra a sua noção de ato e potência, que vai dar um pouco uma influência para aquilo que ele vai falar sobre a ética, sobre a arte do bem viver do homem, sobre a eudaimonia, sobre a cidadania, que são temas do nosso próximo vídeo. E aí, o último e objetivo, então, é como o homem ele se relaciona com o conhecimento, que nós vimos agora. O homem se relaciona com o conhecimento a partir dessas 3 almas que nele se encontram. Lembrando que a alma vegetativa se encontra nos vegetais, tá? Mas os vegetais apenas possuem a alma vegetativa. Então, o que está na natureza. Agora, se nós olharmos os animais, eles possuem alma vegetativa e alma sensitiva. E se nós olharmos os homens, eles possuem alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, que é aquela que dá origem, na verdade, que repousa o nosso intelecto. Beleza? Fechamos então isso daqui. Pessoal, muito importante anotar os conceitos, deixar tudo certinho, saber como acontecem as oposições entre esses conhecimentos, como acontece a oposição entre o conhecimento de Platão e Aristóteles, como Aristóteles encadeia o seu pensamento, e eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem aí do outro lado, pegaram os pontos principais da aula, vão me perdoar por alguns moles que o vídeo às vezes nos proporciona, né? Algumas zoeiras. Eu sei que ficaram várias caras que vocês vão fazer meme aí também, então, enfim, mas todo mundo passa por isso. Beleza? Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Tô desejando muito ter vocês de volta e daqui a pouquinho a gente vai estar aqui na nossa Casa Laranja, tá? Mas por enquanto vai assim, eu chego em vídeo, entro na tua mente aí por vídeo mesmo, tá tudo certo, mas daqui a pouquinho a gente vai estar junto e vocês vão estar aí me zoando pelos meus vícios linguísticos, por todos os meus moles em sala, que só o contato humano proporciona. É isso, galera. Nós estamos juntos, tá? Sempre. Se tiver qualquer dúvida, tamo aí. Vou estar na SAP com vocês. Então é só chegar e trocar aquela ideia que a gente vai solucionar essa dúvida sempre. Beleza? Eu e meu mano Vader aqui desejamos um excelente dia, tarde ou noite para você, dependendo do momento que você está. Lembrando, né? Muito importante para a gente fazer uma revisão atenta dessa aula. Daqui a pouquinho eu tento disponibilizar alguma listinha de exercícios para que vocês consigam treinar o pensamento aristotélico. Valeu? Gente, beijos e abraços. Gusmão aqui se despedindo. Não sei se tem vinheta para fechar o vídeo, mas se tiver, muito maneiro. Peço aí uma homenagem ao meu mano Vader. Não sei se, cara, podem fazer uma sugestão aí pra tu de música e tudo mais. Não sei se a galera vai pescar. Enfim, e aí tu usa pra você. Beleza? Show, galera! Beijos e abraços, tamo junto. Beijo do Gusmão. Valeu!